Amém, queridos. Amém, igreja? Amém. Deixa eu aproveitar que você está de pé. O Evangelho é do Senhor Jesus, segundo escreve o evangelista João, no seu capítulo de número 21. Irmão João, capítulo 21, versículo 11. Nós vamos fazer menção do versículo 11. Depois nós vamos dar um salto para o versículo 15 e nós vamos ler até o 19. João 21, verso 11, versículo 11, diz assim: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompia a rede, ou não se rompeu a rede. O versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Verso 16, tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 17, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás as mãos, e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. 19, e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Podei-vos assentar. Amém, queridos? Eu prometo não ser longânimo, cirúrgico, um tiro curto, porém certeiro. Mas eu preciso, irmãos, mediante o que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações, irmãos. Eu digo nosso porque lá em casa, graças a Deus, um dos maiores assuntos é a palavra de Deus. A gente discute, a gente tira dúvida, louva ao Senhor por alguns textos que Deus nos esclarece. E é uma bênção, irmãos. Graças ao bom Deus. Deus foi muito gracioso comigo, maravilhoso comigo. A pastora Patrícia, o Vitor, a gente senta, conversa. Nós não somos uma família perfeita, irmãos, mas somos escolhidos por Deus. E eu louvo o nome do Senhor, porque me parece que Deus não tem um padrão para a sua escolha. O que a gente entende que é perfeito parece que não serve para Deus. E hoje, irmãos, nós escolhemos um personagem que é o apóstolo Pedro, que é dentre os discípulos, o que eu mais me identifico. E das personagens, o personagem das Sagradas Escrituras, é uma figura, juntamente com Eliseu, do que eu me debruço mesmo e costumo fazer alguns apanhados que servem de bússola para a minha vida, sabe, irmãos? De exemplo. Até por conta da sua gangorra ministerial. Pedro, ele, na sua jornada, ele teve muitas situações de altos e baixos. E até nisso a gente se identifica. Até por uma questão de estado de espírito, pois nós somos humanos. E o que me chama a atenção é a sua liderança, que
que mesmo quando Pedro pensou em parar, em desistir, até nessa hora, Noel, Wallace, ele levou consigo alguns. Esse texto que nós acabamos de ler, ele narra um momento, ou um dos momentos mais difíceis que o apóstolo Pedro atravessou. Uma vez que a ordem de Jesus, segundo as Escrituras, no livro escrito por Mateus, no Evangelho escrito por Mateus, no seu capítulo de número 4 e o versículo 19, Jesus diz que aos discípulos que eles deixariam de ser pescadores de peixe e passariam a ser, Jesus faria deles pescadores de homens. E você vai observar que a leitura que nós acabamos de fazer, Pedro está pescando. Isso por conta de tudo que ele tomou conhecimento que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Já visto que Pedro não acompanhou de perto. A Bíblia diz que toda a narrativa dos sofrimentos, da morte do Senhor, Pedro acompanhava de longe, meio que camuflado, meio que escondido. Aquela narrativa que aponta para as 3 vezes que ele negou. Você vai perceber que aos pés da cruz, no ato da crucificação, quem se encontrava lá era o evangelista João. E esse mesmo escreve, é ele quem escreve. Você só vai ver no evangelho dele, que ele escreve, o evangelho é de Jesus, mas que ele escreve, que ele é assinalado pelo discípulo que Jesus mais amava. E até nessa narrativa a gente consegue identificar algumas pessoas que se acham mais amadas por Deus ou por Jesus que as demais. É interessante que João ele não faz parte dos evangelhos sinóticos ou similares, mas, contudo, existe pelo menos uma passagem bíblica em que os demais narram. Por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas é interessante essa questão de João dizer que o discípulo que Jesus mais amava, ele está falando a respeito dele mesmo. Só que só ele que escreve isso. Nós bem sabemos que Jesus, ele não faz acepção de ninguém. A prova disso é que no ato da sua crucificação, ele vai permitir-se morrer no meu, no teu lugar, e não somente no lugar de Barrabás. A prova disso é a dimensão, ou o tamanho da cruz. Barrabás era um homem alto, forte, segundo as Escrituras, e você vai perceber que para que prendessem o Senhor naquela cruz, que não era endereçada a ele, mas a mim e a você, vão estender as suas mãos, porque Barrabás era mais alto, mais forte. A estrutura da cruz, irmãos, a estrutura da cruz, ela era medida, pesada, de acordo com a pessoa que ia carregá-la. Mas ele não se negou em carregar a minha, nem a sua, tampouco a de Barrabás. Quem me ouve? E ele se permite, irmãos. Sabemos nós que a morte de cruz é a morte mais vergonhosa na cultura judaica. Essa morte, Paulo Henrique, era endereçada aos piores dos piores. E ele não hesitou. Então, querido, Pedro não acompanhava de perto. A prova disso é que nas suas negações, ele tenta se aquecer numa fogueira. O povo da fogueira olha para ele e diz: tu parece com um deles. Ele nega. Mas à frente ele vai ouvir coisa do tipo: você fala como ele, se veste como ele,
se comporta como ele, não tem lugar para você dentre nós. E eu quero, como boca de Deus aqui, irmãos, liberar tais palavras. Eu não digo nem para você, mas para aquela pessoa que você tanto ora, que você tanto pede, que você tanto jejua e intercede. Quando ele chegar junto à fogueira, que não pertence e não foi acesa pelos santos e separados por Jesus, vão ouvir tais coisas: você parece com eles, se veste como eles, se comporta como eles, fala como eles. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Se porventura tem alguém lá na sua casa querendo se vestir de forma diferente, se comportar de forma diferente, Deus vai usar pessoas para dizer: você parece com eles, se veste como eles, se comporta como eles e fala como eles. Já viu filho de crente querendo falar gíria? É a coisa mais escrota que tem na face da terra. Combina, irmãos? Não combina. Foram coisas que o apóstolo Pedro ouviu, seu Lenilson. E é interessante, irmãos, que quando Jesus chega nas margens da praia, Pedro está em alto mar. Ele está lá no estado de rebeldia. Estado de quê, igreja? Rebeldia. E mesmo no estado de rebeldia, Jesus não deixa de ir atrás dos seus escolhidos. A Bíblia diz que Jesus chega nas margens da praia e eles estão lá fazendo força. E Jesus vai dar uma ordem: lançai a rede do lado direito do barco. E assim, irmã Luciana, Ana Paula, melhor dizendo, do Almir, eles fizeram. E a Bíblia diz que, atendendo a ordenança do mestre, eles sentem a rede pesada. Eu me lembro de uma pregadora que passou aqui e disse que 2026 seria um ano de redes pesada. Quem deseja força da parte do Senhor para sustentar essa rede? A Bíblia diz, irmãos, que quando eles fazem menção de puxar a rede, era rede pesada, macho. E a Bíblia diz, presbítero Marcelo, que quando Pedro puxa a rede, versículo 11, que nós lemos, na rede continha 153 grandes peixes. Diga, grandes peixes. Só que o versículo, se a mídia puder me ajudar, 21 de João, versículo 11, depressa, obrigado. O versículo termina da seguinte forma: não se rompeu. Dá um salto comigo, Lucas capítulo 5, verso de número 6. Lucas 5, verso de número 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de... E rompia-se-lhes a... Olhe para cá, irmãos, eu não vou me alongar, eu prometo. A primeira abordagem de Jesus, numa noite frustrada dos discípulos, aonde eles estavam lavando se preocupando com o dia seguinte, guardando e preparando a sua ferramenta de trabalho. Olhe para cá. A Bíblia diz que Jesus os aborda, ordena para que eles vá um pouquinho mais, porque, irmãos, no início, é comum que nesse primeiro amor, coração aquecido, a gente não olha para a dificuldade e obedece mais. O primeiro amor você não vê defeito em lugar nenhum, você não vê problema. Então Jesus, quando ordenou, vá um pouco mais, ainda que contradizendo, irmãos, a condição da pesca, porque a Bíblia diz que já amanhecia, e não é comum pescar de dia. Pedro diz: Senhor, após uma noite inteira, ou seja, frustrado, porém obediente, grava isso. Não apanhamos nada, mas segundo a sua, lançaremos, e eles lançam a rede. Enquanto eles lançam a rede por cima, Deus dá ordem e os peixes por baixo. Porque quando a gente obedece, a gente não corre atrás de bênção. A bênção nos segue, nos alcança. As bênçãos nos seguem, Eu profetizo, irmãos, que 2026, aos obedientes,
não terão falta de nada. Quem recebe essa palavra? Então bate na mão de 2 ou 3, diga, você vai ter para dar. Fala aí, neste altar, tu vai testemunhar grandes experiências através da obediência. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Jesus merece um glória do tamanho da sua vitória? Isso, glória a Deus. Vem comigo aqui, queridos. O que me chama a atenção, irmãos, é que no capítulo 5 de Lucas, o versículo 6, ora lido, diz que após obedecer e lançar a rede, eles colhem tão grande quantidade de peixe que a rede se rompe. E por que a rede se rompeu, irmãos? É bem verdade que quando a gente começa a nossa caminhada, e coisa boa, irmãos, é novo convertido. Novo convertido, ele chega cedo, quer ir embora depois, o culto acaba, ele vai na cantina, a cantina fecha, ele quer ir embora andando, é um perigo, mas ao mesmo tempo é um momento muito gostoso. Ele para nas esquinas e é só Jesus para guardar, né? Esquina não é lugar de crente. Diz para 2 ou 3, esquina... Crente que acaba culto e para na esquina, eu te dou um conselho, foge dele. Quem entendeu? Mas o novo convertido, ele quer conversar, irmãos, ele quer botar para fora, o coração dele está aquecido. Não é assim? Sendo que é novo convertido, irmãos. E novo convertido, diga, é novo convertido. A Bíblia diz que a rede se rompeu. Por que a rede se rompeu? Porque é novo convertido. Porque se a rede não rompe, ele vai achar que ele é muito bom no que ele faz. Que ele é o melhor. E é um grande problema quando a gente começa a pensar assim, a agir assim. Então Deus vai permitir alguns acidentes para nós entendermos que somos dependentes. Porque às vezes, irmãos, não tem como a coisa dar errado. Você lembra da questão de Davi? É claro que ele no costume dos filisteus, ele vai tentar carregar a arca em carros de boi. E diz que na eira de Nacon, a Bíblia diz que a arca cambaleia. Há quem diga que a arca bateu num buraco ou numa pedra. Irmãos, pensa num tapete liso, como um porcelanato instalado, que você joga uma moeda e ela vai até o fim sem se esbarrar em nada. A eira de Nacon. Mas eu creio que Deus tirou uma cutículazinha e jogou no caminho da arca. Para Davi entender que ainda que ele seja um homem segundo o coração de Deus, tem que fazer na risca de Deus. E alguma coisa precisa fugir, que é para a gente não achar que só vai se a gente tiver, o negócio só vai acontecer quando você chegar. E Deus não trabalha com esse absolutismo, Deus trabalha com humildade e simplicidade. Jesus que resolvia tudo, porque todas as vezes, o Anderson, que Jesus deu ordem aos discípulos para resolver uma problemática, ele tinha que vir depois corrigindo. Ele tinha que vir depois corrigindo, para mostrar para eles que havia um tempo para o amadurecimento. Mas o que me chama a atenção é que Lucas capítulo 5, verso 6, narra uma história com um final feliz, porém eles estão debaixo de obediência. Eles estão debaixo? João 21. A Bíblia diz que eles estão debaixo de desobediência. Versículo 11. Porque a ordem de Deus era que eles não tornassem a pescar. Diga, pescar. Mas ainda assim eles tornaram a pescar. Jesus vai surgir na margem da praia, vai dar ordem para lançar a rede e assim eles fazem. O estado de obediência veio após o estado de desobediência. Porque Jesus não desiste de nós por causa de algumas atitudes infantis que nós temos. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Sendo que quando Deus escolhe alguém, e foi muito interessante essa temática que Deus nos deu, Edna. Pastor, tá certo, é isso mesmo, é Edna mesmo. Edna quer dizer escola de DNA. Olhe para cá. Pedro, irmãos, ele foi forjado. Pedro foi preparado
para o ofício. A história diz, irmãos, que quando Pedro nega as 3 vezes, Jesus, em 21:14 de João, se a mídia puder, vai dizer o versículo, está lá, 21:14 de João, isso. Vai dizer o versículo que já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos após ter ressuscitado dentre os mortos. Já era a 3ª? Só que Pedro, irmãos, ele estava tão desgostoso da vida, e essa mensagem tem endereço, que ainda que Jesus surgisse e se mostrasse, Pedro, eu retorno não 1, mas 2 e 3 vezes para mostrar para você que eu não desisto fácil. Que quando eu marco um X na tua casa, eu não abro mão. Irmãos, existem pessoas, escuta isso aqui, eu preciso falar, irmãos. Existem pessoas que Jesus vai levar até o final, como Judas Iscariotes. Carregava a bolsa do ministério, cuidava da oferta do ministério, mas Jesus deixou ele na posição, irmãos. Deixa ele aí, quem sabe. Mas existem pessoas que Jesus não vai abrir mão. Quem pegou? Quem pegou? Nós fizemos 12 dias aqui, irmãos. Encurtamos a palavra introdutória e colocamos uma palavra de consciência ofertória para ver se alguns desperta. Irmãos, nós estamos debaixo de tantas promessas. Tantas promessas, irmãos. Que se o povo fosse mais fiel, não estou generalizando, mas para quem sabe. Se tu fosse mais fiel, nós íamos mais longe. Mas sabe o que me chama a atenção? Com sua fidelidade ou com sua infidelidade, nós vamos avançar a si mesmo. Eu não sei se tu entendeu. Quando Jesus nos pede alguma coisa, não é que ele quer arrancar de nós, irmãos. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Que às vezes o negócio não fica bem encaixado, não fica bem entendido. Deixa eu falar um negócio para você. Deus já usou aqui catimbozeiro, irmãos, para abençoar esse ministério. Houve uma época que eu só tinha um terno. Quando não, irmãos, às vezes não dá para comprar um terno, a gente compra uma calça e mescla o paletó com a calça. Mais ou menos como eu estou hoje. Então, irmãos, nesse tempo de prova, irmãos, que para comprar uma bateria para o microfone era uma luta, Deus usou a catimbozeira. Onde é a classe infantil hoje, ali tinha um assentamento. Tem pessoas que moram aqui na rua há mais tempo que eu, né? Se é que eu moro aqui, quem me entende, e que pode confirmar. Tinha um assentamento ali, irmão. Um dia a irmã passou mal, nós precisamos socorrê-la. Deus me levou lá dentro da casa dela e para ver as coisas, né? Segunda-feira nós tínhamos uma oração aqui, lembra, Bruno? E, irmãos, era um balaco-baco lá para trás, um batuque-tuque. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Um dia, no meio do batuque-tuque, a irmã passa mal. Chama o pastor tem que ir socorrer, né, irmãos? Estou no recinto. Quando eu entro lá, irmãos, era vela para tudo quanto é lugar. Aí eu olhei aquilo, aí pregamos para a irmã, falamos do amor de Deus para a irmã. Não adiantou muito, ela teve que ir embora. E hoje a casa dela virou classe infantil, irmãos. Mas essa irmã me abençoou tanto, irmãos. Pensa. Eu não quero te chamar pelo teu apelido, cara. Eduardo. Um dia eu estava aqui, ela bateu no portão aí. 5 ternos. Armani. Borelli. O sapato do genro dela era o meu pé certinho. Vou até cantar a pleda aqui. 41, irmãos. 42 eu boto uma meia grossa. Irmãos, Deus cuidou até 60. Gravata. Diz para o seu irmão, fidelidade. Você não vai correr atrás de bênção. Você não vai se enfiar em agiota. Deus vai te honrar. Crente fiel não fica cocheando em 2 pensamentos, se joga no tigrinho, se acerta na Mega Sena, se pega. Irmãos, há poder no sangue do Cordeiro. Deus disse por intermédio de Moisés, Wilson, você vai ter para dar. Sabe por quê? Bendito serás ao saíres, bendito ao entrares, bendito o fruto do teu animal. Tudo que você tocar vai prosperar. Toca na mão desse crente aí, diga, seja próspero. Mais um, diga, seja próspero. Eu sei que esse assunto nem todo mundo dá glória, nem todo mundo dá aleluia, mas vai comendo aí. Quem tiver sem apetite, come pouco.
Mas eu não vou deixar de falar porque te desagrada. Está na Bíblia, irmãos. Então segura aí. Deixa eu pregar, Jesus. Eu estava calminho, não estava? Deus me apresentou uns pastores batistas aí, os caras são elegantes, os caras falam bem, eu fico só igual o burro da mesa. Caladinho, só aprendendo. Porque tem gente que tem necessidade de falar. Eu fico quietinho. A única coisa que eu falo é em pensamento. O que eu estou fazendo aqui? Irmão. E se eu fosse tirar foto em todo lugar que Deus me leva, se o pouquinho que a gente mostra já é problema para alguns, tem cada mesa que Deus tem nos convidado, irmão. Tem uns negócios assustadores acontecendo aí. Diz para o seu irmão, ora pelo teu pastor. Porque o que pingar em mim vai respingar em você. Vai respingar em você. Tem coisas tremendas, eu estou até assustado, né, minha santa? Tem hora que a gente fica assim, que é isso, Senhor? É de ti mesmo? É do Senhor esse negócio? Irmãos, eu fico pedindo confirmação. Senhor, molha ali, molha aqui, molha ali em volta, vê esse negócio mesmo. Diz para esse irmão, acredita que Deus faz. Deus faz, irmãos. Deixa eu pregar, Jesus. Olhe para cá, irmãos. O versículo 11 de João 21 diz que a rede não se rompeu. E é interessante que a Bíblia está dizendo que se trata de 153 grandes. Irmãos, para a Bíblia falar que é grande, é porque é grande. E a rede? Sabe por que a rede não se rompeu, irmão? Porque essas horas, Jesus já tinha sido morto, Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus já estava cumprindo os seus 50 dias após a sua ressurreição. Ele precisava deixar alguém, e esse alguém era Pedro, à frente do ministério, experiente e mais preparado. Eu não vou dizer pronto e acabado, porque todo dia nós aprendemos alguma coisa. Quem se acha muito maduro, o próximo estágio é perigoso. Mas quem está sempre querendo aprender, que pede a Deus um coração ensinável e ser menos questionador, esse tem muito o que aprender e cresce, irmãos. Aprendemos com as crianças, aprendemos com os jovens, com os mais experimentados, porque, irmãos, quando a gente deixa de aprender, a gente deixa de crescer. Pergunta para o seu irmão, quer crescer? Continue se esforçando para aprender. É por isso que quem frequenta a escola bíblica dominical, hoje é o primeiro culto do ano, eu não posso deixar a EBD de fora, sempre vai crescer. Os cultos de terça, irmãos, que é um culto mais voltado para a palavra, não que não tenha, sempre tem, é um culto em que nós aprendemos mais. Então, queridos, quando deixamos de aprender, deixamos de... Só que esse é o ano da gente crescer, irmãos. Só vai sustentar a rede pesada quem crescer. E para crescer, precisamos crescer. Diz para o seu irmão, para nós crescermos, precisamos crescer. Deixa eu pregar, Jesus. João 21, versículo 15, por gentileza. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes? Olhe para cá, olha a pergunta de Jesus. Ama-me mais que estes? Jesus era amado por todos, sim ou não? Só que a Simão, a determinada pessoa, a cobrança é diferente. Às vezes a gente fica, meu Deus, esse mistério comigo, logo eu. Eu não vou nem dizer o pastor, irmão. Cada um tem a sua intimidade com Deus. Você sabe no que Deus te prova.
você sabe naquilo que Deus te amassa, você sabe naquilo que Deus te priva, você sabe de situações e reuniões que Deus não deixa você ir. Tem situação que você não vai ser convidado mesmo. Existem algumas festas que você não vai participar mesmo, porque a você Deus tem um negócio peculiar. Sabe o que é peculiar? Peculiar é meu. É como um copo. Isso aqui todos usam, mas lá em casa eu tenho o meu copo. Sabe aquela coisa que é sua? É você para Deus. Deus tem um negócio diferente contigo. Então a cobrança é maior. Diga para o seu irmão, não se queixe se a cobrança de Jesus é maior com você. Diga, quanto maior a cobrança, maior vai ser a bênção, as experiências e os testemunhos. Quem está preparado para contar um testemunho grande? Olha para cá. Simão, ama-me mais que estes. Jesus está dizendo, todos eles me amam, mas a você. Jesus está perguntando a Pedro com que tipo de amor ele o amava. Porque entre os irmãos tem um amor, né, segundo aí os estudiosos, os eruditos, que é o filos, ou filéus, que é o amor de irmão com irmão. Mas o amor que Jesus está cobrando a Pedro é o amor ágape, ou agapau, como dizem os gregos. Que tipo de amor é esse? Incondicional. Aquele amor que, se for necessário morrer, aquele amor que não te deixa olhar para trás e nem pesar como um mancebo rico, o que é que eu vou perder ou o que é que eu vou ganhar. Jesus não trabalha com essa troca, com essa barganha. Para você dizer que ama Jesus, irmãos, pensa 2 vezes antes de abrir a boca e dizer, Jesus, eu te amo. Pensa 2 vezes. Porque o negócio é sério, irmãos. É essa pergunta que ele está fazendo a Pedro. Até onde tu me amas? Porque quando ele pergunta, Wagner Mendes, evangelista, pastor Rubem Dias e Rubão, ele está perguntando, evangelista Edmilson, porque ele vai provar Pedro mediante a sua resposta. Mas o que me chama a atenção, evangelista Heitor, é que mesmo Pedro respondendo, Jesus não se dá por satisfeito. Porque Deus marcou a casa de Pedro com um X, marcou a sua casa com um X, marcou a minha casa com um X. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E ele vai responder, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus não se deu por satisfeito. Não é esse tipo de resposta. E pela segunda vez Jesus pergunta, Simão Pedro, ama-me mais que os demais? Senhor, eu te amo. Não se deu por satisfeito. Pela terceira vez. E quando Pedro responde, Rafão, ele já não responde com um ar de alegria. Pedro já responde de forma abatida. Pela terceira vez. E esta pergunta não foi em particular. Porque Pedro vivenciou muitas questões diretamente com Jesus na presença de todos. Pedro foi sabatinado na presença de todos, chamado a atenção na presença de todos. Na ocasião do corte da orelha de Malcom, foi chamado a atenção na presença de... Porque na hora que ele vai honrar, na hora que chegar a tua honra, me perdoa aqui a franqueza, não diminuindo as pessoas que te amam, não vai ser meia dúzia de gato pingado, como aqueles que estiveram aos pés dele, não diminuindo Maria, João e quem mais estiveram lá, aqueles meia dúzia de gato pingado que estiveram lá no pé da cruz, não vai ser dessa forma. Vai ser como a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Lembrando que a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, o domínio e a majestade. Agora,
passe as humilhações que tiver de passar, dando glória a Ele, porque na hora de te honrar, não vai ficar de fora pai, mãe, parente, distante ou de perto, vizinho, se é chegado ou não, se é bendizente ou maldizente, todos vão ter que assistir a honra que o Senhor tem para você de pé. Quem crê nessa palavra? Irmãos, eu estou pregando Bíblia. Eu não estou contando história. Aí pela terceira vez, Jesus pergunta, pela terceira vez? Há uma série de linhas, irmãos, de interpretações a respeito das 3 negações. Por 3 vezes Jesus perguntou, as 3 aparições de Jesus, que não é o caso. Não é o caso. A questão é que Jesus estava preparando Pedro para um grande negócio. Porque aonde foi que Jesus assinalou Pedro como alguém diferenciado? A mídia me ajuda. E a última vez que eu lhes perturbo, Mateus 16, versículo 18. Põe na tela, por gentileza. E também te digo que tu és, e sob esta edificarei, e as portas não contra. Quem é a igreja? É o prédio? São as alvenarias, tijolos por tijolos? Diz para o seu irmão, a igreja é você. A igreja é aquele vizinho lá problemático. A igreja é aquele parente que dá dor de cabeça. Jesus está dizendo que vai edificar a sua igreja mediante a pedra que é Ele mesmo, que é Ele. O nome Pedro, irmãos, preste atenção, em grego quer dizer Petros, que na sua tradução quer dizer fragmentos de... Aí que entra o DNA. A escola de Edna, o DNA. Jesus, ele é a pedra, ok? Angular, mirimbal, que os edificadores rejeitaram. Esta pedra é a pedra fundamental onde a igreja é edificada. E quem é Pedro? Diga, fragmentos de pedra. Eu estou contemplando muitos aqui. Fragmentos de pedra. Para onde vamos fugir da vista dele? Para onde vamos nos esconder do querer dele? Pastor, o senhor não sabe a luta que eu atravesso, a peleja que eu tenho passado. Dificuldade para dormir, para se desenvolver, dificuldade para pensar, dificuldade para criar. No tocante a isso eu tenho algo para te dizer. Volte a se ajuntar à pedra, a edificar na pedra. Não abra mão da pedra e verás o resultado da sua vida e da sua história. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Quem tem o DNA de Jesus? Quem tem o DNA? Quem tem o DNA? Não desiste facilmente. Quando Jesus nos escolhe, quando Ele assinala a nossa casa, nós não temos para onde correr. Temos vida social, sim. Temos afazeres, sim. Temos compromissos, muitos. Mas tem uma coisa que Ele não vai abrir mão. Qual, pastor? Simão Pedro. Ama-me mais do que estes? Quem ama Jesus de fato, não pesa, Daiane Teodoro. Não pensa muito. É por isso que às vezes você é questionado. Na igreja de novo? Está todo mundo indo embora, você não vai? Não, vou limpar. Ah, mas fulano já foi, não vou fazer a minha parte. Por quê? Porque eu amo Jesus mais do que ele. Eu amo Jesus mais do que ela. Eu não sei se está chegando aí. A pessoa que ama Jesus, ela não somente faz uso de palavras, irmãos. O amor não consiste em palavras, são gestos.
Pastor, então agora eu não tenho vontade própria, eu não tenho personalidade, e eu não vou nem falar do tal do livre qualquer coisa, porque eu não acredito nisso, porque, irmãos, quem se encontra com Jesus, Jesus com ele, se entrelaça com Jesus, Jesus com ele, sabe que a vontade de Jesus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ele não vai te pedir nada para te envergonhar. Ainda que por um tempo você passe por um processo, logo, logo ele vai fazer questão de glorificar o nome dele na sua vida. Eu nunca vi alguém escolher Jesus, irmãos, e terminar a vida da pior maneira possível. Até porque Jeremias já escreveu que o pensamento de Deus é o melhor a nosso respeito. Pensamento de bem e não de mal. Para quê? Para que a gente tenha o fim que nós desejamos. Quem é que quer ter um fim perverso? Quem é que quer ter um fim solitário? Quem é que quer ter um fim abandonado? Quem é que quer um fim defiando em cima de uma cama? Ninguém quer. Então Jesus também não quer. Mas para isso a gente precisa dar algumas provas do nosso amor para Ele. Há momento da nossa vida que a gente vai ter que pesar, irmãos. E o momento é hoje. A hora é agora. O tempo está passando. O louvor falou aqui algumas vezes a respeito da volta do Senhor. E num dado momento eu fechei meus olhos aqui, irmãos, parecia que eu estava de fato vendo o céu pelo lado de dentro. Tem coisas tremendas nos aguardando. Mas se queremos viver o extraordinário de Deus, nós precisamos fazer o que nunca fizemos para Ele. Só vive coisa nova, irmãos, quem inova também com Ele. E Ele está esperando de nós uma atitude diferente da comum. Irmãos, foram 12 dias. Eu não vou pesar aqui quem Deus usou mais. A questão aqui não era competição e nunca vai ser. A questão aqui é Deus não deixar de falar conosco. Eu costumo dizer que o pior barulho que a gente pode ouvir é o silêncio de Deus. Porque a pessoa que não ouve a voz de Deus, ela anda perturbada, irmãos. A pessoa que não tem orientação da parte do Senhor. Você não pode deixar passar, acabou os 12 dias e você se esqueceu de dobrar o seu joelho. Acabou a campanha dos 12 dias, começamos a campanha dos 12 meses. Quem está aí? E assim vai ser até Ele voltar, irmãos. Porque Ele marcou com um X a tua vida. A tua casa. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Irmãos, vem muita coisa boa aí da parte do Senhor. Vem muita coisa boa aí da parte do Senhor. Eu só queria que você entendesse que quando Jesus nos escolhe, nós não podemos, em hipótese alguma, tomar nenhuma atitude sem consultá-lo. E sabe qual é a parte boa de consultar o Senhor? É que Ele nos responde. Ele fala com a gente. Ele palestra com a gente. Ele não deixa a gente sem resposta. Ele não deixa a gente, sabe, irmãos, atordoado, perturbado da mente, sem uma direção. Escute aqui, irmãos. Quanto mais nos aproximarmos do Senhor, quem me ouve? Quanto mais nos aproximarmos do Senhor, mais confiante nós nos tornamos. Porque, irmãos, a intimidade com Deus gera uma confiança muito grande. Quem não te conhece ou está acabando de te conhecer, vai te ter como altivo, como soberbo, porque ele não estreita, ou ela, seja quem for, não estreita a vida com Deus. Então, se tu não estreita a vida com Deus, Ele não te mostra os seus segredos. A Bíblia diz que os segredos do Senhor é para os seus íntimos. E é coisa absurda, irmãos, que Deus tem mostrado. Eu não estou aqui me colocando melhor que ninguém, irmãos. Pelo contrário, estamos necessitados, irmãos. Eu estou, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, na primeira epístola, capítulo 1, verso 15. Jesus Cristo veio salvar o pecador, cujo eu sou principal. Mas Paulo também não abria mão das revelações, mediante a sua busca e a sua entrega. Então, irmãos, na medida em que você se entregar para Ele, Deus não vai se negar para você. Quem entende isso? Sabe aquela coisa do jovem que chegou lá no arraial da guerra, no vale de Elá, onde estava acontecendo uma peleja? A Bíblia diz que quando Davi chegou, olharam para ele e disseram: o que fazes aqui, seu presunçoso? Davi se desviou, irmãos, porque o convívio vai gerar conflitos.
Nem todo mundo vai te dar tapa nas costas, te abraçar e te beijar e sorrir quando te ver. Mas você não está aqui por todo mundo, você está aqui por Jesus, irmão. E quem está aqui por Jesus não se deixa levar por cara feia ou qualquer tipo de situação. Agora eu falo para pessoas maduras. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ele segue mais adiante, é quando ele ouve. Na resiliência, na perseverança, você vai ouvir coisas que as pessoas não dão atenção. Porque a mesma coisa que Davi ouviu, o povo também ouviu. Porque quem fala com Davi não é Saul. Alguém disse para ele, seu Lenício, aquele que derrubar o gigante vai desfrutar de alguns caprichos e privilégios. Não vai pagar os tributos. Vai desfrutar, não só ele, mas toda a sua. Davi não ouviu do rei. Ele ouviu de terceiro. E por que o terceiro não tomou posse? Porque não tem intimidade, irmãos. Quem não tem intimidade nunca vai viver o sobrenatural. Na medida em que tu buscar tudo que você... Fique atento. Catuca esse crente aí, cuidado com o que você me fala. A intimidade que eu tenho com Deus, eu acredito, eu tomo posse. Diga para esse crente, cuidado com o que você me fala. É por isso que o tempo passa para alguns e a vida... Aquela questão dos irmãos de José. Os irmãos de José chegam no Egito, José conhece um a um. E eles não conheceram José. Porque quem não limpa o coração, estreita a vida com Deus, a vida não muda. José já estava anos-luz lá na frente, porque coração limpo, vida estreita com Deus. Eles não te conhecem, mas você conhece um a um. Porque Deus te mostra quem é quem. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo? Aí, irmãos, mesmo convicto do que queria e sabia onde ia chegar, Davi desce lá no ribeiro. Davi desce aonde? E vai pegar 5 pedras. Diga 5 pedras. Trabalhadas. Diga pedras trabalhadas. Atrito uma na outra. A água que escorria por cima representando o Espírito Santo. Na medida em que tem atrito na igreja, só o Espírito Santo para nos preparar. Para que no dia seguinte a gente possa se reunir. E se você resistir esses atritos, permitir que a água do Espírito trabalhe na sua vida, logo, logo você vai ser um selecionado de Jesus. Quem crê nisso, irmãos? Logo, logo você vai ser um selecionável de Jesus. Porque não eram pedras pontiagudas, não eram pedras de fogo, eram pedras arredondadas. Diga, pedras arredondadas. Com arestas aparadas. Arestas aparadas. Deus tirando o excesso. Trabalhando onde precisava trabalhar. Sem gritar, porque ovelha de verdade não murra, não grita, não esperneia. Ovelha de verdade fica calada, só deixando Deus tratar. Trata Jesus de mim. Quem carece de tratamento, levanta a mão, por gente. Quem carece de tratamento e tratamento de Deus? Diga para o seu irmão, pega aí esse trilho do crescimento. Fala para o seu irmão, fale menos no ano de 2026. Porque tem gente, eu vou ter que falar isso aqui, que quase não fala, mas quando abre a boca machuca alguém. Deus vai tratar contigo. Você, quando está em reunião, fica caladinho. Mas quando está fora da reunião, Jesus vai tratar contigo, só porque a obra é dele, a casa é dele. E quem tem o DNA de Cristo não vai sair por sua causa, falador. Não vai. E vai se fortalecer, porque vai resistir o atrito. Com a água do Espírito, logo, logo vai ser escolhido. E o falador vai continuar na fila. Quem está entendendo o que Deus está falando? Pastor, o primeiro culto do ano, não dá para ser um culto triunfo. Quer mais triunfo que esse, irmão? Jesus nos preparando para algo melhor, Jesus nos preparando para algo maior, Jesus nos alertando para as coisas que vão vir. Jesus sempre chega na frente, querido. Jesus sempre chega na frente, querido. Te prepara para viver o sobrenatural de Deus. Ainda tem alguém aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Jesus está falando no nosso meio ou é coisa da carne do pastor? Se é Jesus, dá um glória aí. Não é porque eu estou pedindo, não. Jesus está falando mesmo, dá um glória aí. Jesus trata conosco. Cuida de nós. Porque vai ser um ano de muito crescimento. De muito tratamento. E eu careço do tratamento do Senhor. Quem mais, irmãos?
Quem mais carece do tratamento do Senhor? Queridos, escola de DNA, irmãos. Jesus sofreu, apanhou, exposição da figura, a escolha por Barrabás, lança na costela, coroa de espinho, mas ele foi até o fim por amor de mim e de ti. Por isso que por 3 vezes ele perguntou: Pedro, tu me ama? Porque quem ama Jesus, irmãos, não larga o ofício da obra, não abre mão do departamento, não sai do seu ofício, nem por causa de A, de B, nem de C. Porque se tem 100 motivos para você deixar a sua posição, eu te dou um, e o nome dele é Jesus. Para que você cresça na graça, para que você cresça no poder, para que você cresça no conhecimento. E assim, irmãos, eu peço que você se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. Se eu pudesse pedir um hino à banda da igreja, eu ia pedir: quem é esse? Quem é esse? O nome é esse? Nem sei se o nome é esse. Depressa, depressa, depressa. Dá a introdução aí que eu já começo cantando aqui, gente. Feche seus olhos, querido. Curva a sua cerviz. Você vai bater um papo com Deus. Você e Deus, Deus e você. Você e Deus, Deus e você. Você e Deus, Deus e você. A pergunta, ela é clara. A pergunta, ela é rema, ela é direta. Simão, ama-me. Até onde amamos o Senhor? O que estamos dispostos a abrir mão por Ele? O que é que eu estou disposto a abrir mão por Ele? Qual é a prova de amor que eu tenho que dar a Ele? Ele me conhece. Ele conhecia Pedro também. Ele sabe a minha resposta. Ele sabia a resposta de Pedro também. Como eu disse, Pedro foi marcado com um X. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da sua vida. E a pergunta que não quer calar: amas ao Senhor? Apacenta aqueles colegas de trabalho. Apacenta aqueles parentes problemáticos. Apacenta aqueles vizinhos que não servem a Deus. Apacente as pessoas que necessitam de ser apacentadas. Com seu comportamento, com a forma como você se comporta, como você diz que o ama, como você de fato é identificado na empresa, na faculdade, mediante a vizinhança, mediante a sua parentela. Como é que te identificam? Eu tenho certeza que esse ano será um ano diferente para a minha e para a sua vida, quem recebe. Reflita mais a respeito do teu amor para com Deus, do seu comportamento para com Ele e a maneira como você tem demonstrado o teu amor para Ele. Antes de passar para o ministério, estar adorando o Senhor, eu queria perguntar a você de fato, e se é desejo do seu coração, fazer um voto com o Senhor, de ser um crente melhor, um irmão melhor, um colega de trabalho melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, e o melhor de tudo, amar a Deus acima de todas as suas coisas, amar a Deus acima das suas necessidades, amar a Deus com toda a sua força e com toda a sua alma. Há alguém no nosso meio, irmãos, que reconhece que precisa fazer esse voto de amor e fidelidade a Deus? Eu não posso encerrar sem fazer essa pergunta. Alguém no nosso meio que reconhece que foi relapso com relação ao amor para com Ele, a sua dedicação a Ele, que foi relapso com relação ao seu ministério para com Ele, que poderia ter feito melhor ao longo desses anos, mas hoje você decide tomar uma posição de verdade para que a sua vida seja transformada e através da sua vida muitas vidas vão se achegar a Ele. Quem crê nessa palavra? Alguém no nosso meio que quer dar esse passo de fé? A primeira vida já aqui à frente, a segunda vida vindo até aqui à frente. Cadê a terceira vida que reconhece que precisa? Cadê as irmãs que oram? Não deixe só, por gentileza. A quarta vida, a quinta vida.
As irmãs que oram, os irmãos que oram. A sexta vida, cadê você que reconhece? Cadê você que reconhece? Não, eu preciso melhorar. E você vai melhorar porque Ele não vai desistir de você. Não, Deus vai fazer, irmãos. E a gente não faz muito. Às vezes a gente acha que faz muito, a gente não faz muito. É só abrir o coração um pouquinho que Ele entra, Marcelo. Oh, glória a Deus. Cadê a sexta vida? A sexta vida, cadê a sexta vida? Cadê você que reconhece que precisa se posicionar em Deus? Cadê você que reconhece que precisa demonstrar melhor o amor que Ele sempre demonstrou por você? Ministério de louvor. Isso. Ore. Interceda. Abrace. Se meia o hino Deus falar contigo, corre aqui na frente. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar. Trabalha, Jesus. A lei de Moisés. Aqui o Senhor tem liberdade, Deus. Condenava por meus erros. Aqui o carro-chefe é a tua palavra, Senhor. Uma pedra, ele Cadê a sexta vida? pegou pra me apedrejar. Cadê a sexta vida? Eu só tinha os meus Quem reconhece? pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Cadê a sexta vida? Sua irresistível graça. A sexta vida, cadê a sétima vida? Quem é esse que era sem pecado e não? Cadê a sétima vida? A sétima vida que começa o ano diferente. Lugar da morte e vida me o cordeiro que por Cadê a sétima vida? Cadê a sétima vida? Cadê a sétima vida? os meus pecados. É tu, Júnior. A sétima vida. Abraça aí, Rafão. Cadê a oitava vida? Cadê a oitava vida que reconhece que precisa? Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, Quem nunca pecou? Ele me perdoou. Mas precisamos mudar. Ele Precisamos ter a vida transformada. Vitor, Sua irresistível graça me alcançou. declare. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse Ele está no nosso meio. que era sem pecado e não me condenou? Presente para você. No lugar da Eu vou te ver pregar, meu jovem. vida me ofertou. Entrega e confia. Entrega e confia. Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Cadê a nona vida? Cadê a nona? Cadê a nona vida? Cadê a nona alma que se reconcilia, que firma seus passos e começa o ano de uma forma diferente?
Olha aí para esse crente do lado aí, do lado direito, do lado esquerdo, à sua frente. Seja um instrumento de Deus. Seja um agente do Espírito Santo. Olha aí a nona vida chegou. Cadê a 10ª vida? Cadê a 10ª vida? Cadê a 10ª vida? Seja um instrumento, seja um instrumento. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Vai ser diferente, vai ser diferente. Vai ser diferente. Estaremos na brecha, pastor Wanderson, pastor Bruno Rubem. Estaremos na brecha, ministério. Estaremos na brecha. Hoje é sua morada. A minha alma buscava E nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Te preparem para crescer. Te preparem para decolar. Te preparem para viver um ano extraordinário. É o ano de servir. É o ano de adorar. É o ano de se entregar. É o ano. E os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte me condenou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem está reconciliando aí? Quem está reconciliando? Quer vir para cá? Ai, meu Deus do céu. Estende a mão para cá, igreja. Vamos orar pelas vidas. Oh! A minha alma buscava. Ana Paula, levanta a sua mão direita. Tem algo da parte do Senhor chegando. Levanta a mão com fé, minha filha. Levanta logo as duas para tomar posse. Esse é o teu ano, Ana Paula. Esse é o teu ano, Ana Paula. Mergulha na Escritura, Ana Paula. Debulha na palavra, Ana Paula. Deus vai começar a te usar no teu ambiente de trabalho, na condução. Aonde tu colocar os teus pés, Deus vai fazer você abrir a boca, tá entendendo? Não tenha medo, apenas abra a boca. Debruça na palavra e abra a boca. Debruça na palavra e abra a boca, Ana Paula. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. E tu é uma escolhida. Tem um X assim, ó, no teu peito e nas tuas costas. No teu peito e neste calabaraxere que andará bagai. Aceitando Jesus, qual é o nome dele? Lucas. Luan. É parente. É parente. Luan está aceitando Jesus, igreja. É pouca festa, irmão. Deixa eu repetir. Luan está aceitando Jesus debaixo de lágrima. De lágrima. Se é amigo do amigo, é nosso amigo também. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Estende a mão para cá, igreja. Vamos orar pelas vidas. Vamos orar pelas vidas.
Estende a mão para cá, igreja. Meu Deus. Meu Deus. Estende a mão para cá, igreja. Oh, meu Deus. Missionária Vera, desce essas escadas aí, missionária. Desce depressa. Essa moça aí, ó. Essa aí. Essa aí. Eu não sei o nome. Eu não estou conseguindo ver nem o rosto daqui. Mas assim manda te dizer Deus. Não uno somente pessoas. Uno também propósito. E para um propósito Deus fez o casal pisar aqui hoje. Vou tratar, vou preparar e vou enviar. O chamado do casal é missionário na terra. As nações aguardam vocês. Deus uniu com propósito. Deus está mandando dizer que algumas línguas que andaram maldizendo vão ter que reconhecer que Deus é Deus na vida de vocês. Pode contar os dias. Eu vejo o passaporte nas mãos de vocês. Eu vejo o recurso de fora do país chegando para a conta de vocês. Podem se preparar. A Europa espera, a América espera, a África espera. Vocês vão atravessar, irmãos, oceanos dentro de aviões, porque Deus uniu com o propósito. Suporta o processo, casal, agora. Suporta o processo e logo, logo vocês vão cantar o hino da vitória. Quem crê na vitória do casal? Quem crê na vitória do casal? Quem crê na vitória do casal? Estende a mão para cá, queridos. Estende a mão para cá. Luan entregando a vida para Jesus. Mais alguém reconciliando? Não. Reconciliando? Entregando? Tu é batizado nas águas, meu filho? Não? Por que não é? Tu era católico? A gente também, tudo é católico aqui. Sabe o que quer dizer católico? O que quer dizer? Os que creem, cara. Católicos são os que creem. Tu crê? Nós também somos católicos. Só que nós cremos no Deus certo. Entendeu? A geração de Coré, presta atenção, igreja, venceu porque acreditaram. O autor do Salmos 46, quando ele começou a escrever, o povo que viu a geração de Coré, vou te dizer quem era a geração de Coré. É um povo que a terra abriu nos dias de Moisés e engoliu. Restaram alguns. Então, o autor do Salmos 46, ele escreve o Salmo 46, porque o povo de Deus estava sendo escarnecido. E o povo perguntava, onde está o teu Deus? Quem é o teu Deus? Porque eles chegavam nos templos dos judeus e não tinham os deuses pendurados. Eles ficavam perguntando, cadê o Deus de vocês? Porque tem gente que só acredita no que vê. Por isso que nós somos católicos. Que nós cremos de verdade. Que mesmo não vendo, eu creio que ele está aqui. Pegou a visão? Entendeu? Aí, a geração de Coré, que por causa da rebelião dos pais, pega isso. Por causa da rebelião dos pais, não tinham cunho de fala no templo. Mas quando não tem quem fale, quando não tem pessoas preparadas, Deus usa quem Ele quer. Então os que não podiam falar, tomaram a voz e disseram, meu Deus está no céu. E também no meu coração. O do mundo, mas o meu, pega isso aí, meu filho. Eu quero conversar contigo amanhã. Você consegue chegar aqui amanhã? 9 horas da manhã? Eu vou estar aqui 7 orando. Tu consegue? Então vem orar comigo, para a gente trocar uma ideia. Quem sabe? Quem sabe tu não vai entrar na caravana dos Coré e vai responder, meu Deus está no céu e também no meu coração. Quem crê, irmãos? Quem crê, irmãos? Esteja a mão para cá, vamos orar por essas vidas. Abraça forte aí, abraça forte. Pai, em nome de Jesus. Nós louvamos o teu nome, glorificamos o teu nome, bendizemos o teu nome, Senhor. Aqui, Senhor, a honra é tua, a glória é tua e as vidas também são tuas, Senhor. Se não fosse pelo Senhor, não tinha nada disso, Senhor. Não tinha povo, não tinha músicos, não tinha cantores, não tinha pastores, não tinha nada, Senhor. Mas é para a glória do teu nome que nós estamos aqui. É pela tua vontade soberana que nós estamos aqui.
E como resultado, Pai, da sua soberana vontade, eis as vidas aí no pé do teu altar. Resultado de cada dedicação dos teus servos. O Senhor tem visto os dias corridos nessa casa. Nós não somos o melhor ministério da terra, mas a gente está tentando, Senhor, se esforçando fazer a nossa parte. E se essas coisas não acontecerem, Senhor? Se pelo teu Espírito as vidas não se convencerem e se entregar ao Senhor de fato e de verdade, a gente volta para casa triste, preocupado, Senhor. Porque cabe a nós te agradar. Nós decidimos te agradar, Senhor. Desde a virada do ano e dos anos que o Senhor abriu essa porta. Mas esse ano, Pai, tem algo diferente nesse arraial. Tem uma essência diferente sobre as vidas. Pelo teu Espírito eu percebo e sinto um cheiro de vitória, Senhor. Eu sinto o cheiro de bênção. Eu sinto o cheiro de vidas transformadas. Eu sinto o cheiro de famílias restauradas. Eu sinto o cheiro de ministérios que estavam caídos, sendo erguidos para a glória do teu nome. Eu sinto o cheiro, Pai, do despontar de ministério, de vasos sendo desembocados e o teu nome sendo glorificado, Pai. E nós nos unimos com esse intuito, com esse propósito. Pai, se não for ao Senhor, o que seria de nós? Ora, diga, Israel. E agora, Senhor, nós apresentamos a vida do Luan, Senhor. Todo dedo acusador, toda língua que se bate, Pai, pelo coração aquebrantado, a tua palavra nos diz que o Senhor não resiste. E nós apresentamos a vida do Luan agora, Senhor, no pé do teu altar, para que ele possa, meu Senhor, ter o mesmo direito que nós, porque é pela confissão que ele é reconhecido nos céus como teu filho. E nós apresentamos a vida dele. Luan Gabriel de Castro Benedito. Te recebo, Senhor Jesus. Te recebo, Senhor Jesus, como meu Senhor, como meu Senhor e Salvador, da minha vida. Senhor Jesus, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Sendo assim, deixo hoje de ser chamado criatura para ser chamado Filho de Deus. Bate palma e exalta o nome do Senhor. Isso! Mais uma vez, Senhor, apresenta as vidas que no pé do teu altar vieram para receber esta oração e ser abençoado. Nós abençoamos a cada uma delas em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor.